reunidos aqui essa noite. Quero também louvar a Deus porque eu não estou falando só com vocês que estão aqui, mas eu estou falando com pessoas que estão acompanhando pela internet também. Que Deus abençoe você que está acompanhando pela internet, você de perto, você de longe, que essa transmissão ela seja luz na sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês. E eu costumo dizer que eu quero ser uma voz profética. Eu quero ser uma voz profética para a sua vida, em nome de Jesus. Se você trouxe a Bíblia, você abre ela, se não, você acompanha pelas nossas projeções. Ruth, livro de Ruth. Nós vamos ler alguns versículos da palavra. Amém? Capítulo 1, verso 11. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos, que viessem a ser os seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Curva sua cabeça. Pai celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. O Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Estamos reunidos aqui nessa noite, ó Deus, nessa reunião, nesse culto do empreendedor, Pai. Senhor, fala conosco nessa noite. Senhor, nos dê a direção certa, a direção correta para as nossas vidas, Pai. Senhor, fala com os teus filhos e com as tuas filhas nessa noite. Senhor, que essa palavra nessa noite, Pai, possa virar uma chave dentro de nós, em nome de Jesus. E que quando essa chave virar,
o Senhor venha mudar destinos, em nome de Jesus, amém. Talvez você está se perguntando, o que essa história tem a ver com a proposta da reunião? Uma vez que estamos em um culto de empreendedor. Essa palavra aqui, ela tem muito a nos ensinar. E se você prestar atenção em tudo aquilo que será dito aqui, eu tenho certeza que algo na sua vida vai mudar. Aqui no livro de Ruth, nós vamos encontrar uma história surpreendente. Aqui no livro de Ruth, nós vamos encontrar a história de uma família. E essa família habitava em Belém. Belém, no hebraico, significa a casa do pão. E aqui nós encontramos o pai, o chefe da família, Elimeleque. Repita comigo, Elimeleque. Elimeleque era casado com Noemi. E eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. E a história dessa família começa com uma crise. Na verdade, toda a história de superação, de milagres, na Bíblia, começa com uma crise. Eu vou repetir isso aqui. As histórias de superação, de milagres, na Bíblia, sempre começa com uma crise. E a crise aqui é a fome. Havia uma fome em Israel. As pessoas estavam sofrendo por conta da fome. Fome fala de crise. E a Bíblia diz que diante dessa crise, o chefe da família, o pai, ele toma uma decisão. E a decisão que ele tomou foi de se mudar, de sair de Belém. Ele tomou uma decisão diante da crise. As crises sempre vai nos forçar a tomar uma decisão. Às vezes, quando tudo está bem, nós não precisamos tomar decisão nenhuma. Mas é quando nós estamos diante de um problema, diante de uma crise, de uma dificuldade, que precisamos tomar uma direção, fazer uma escolha. Então aqui Elimeleque, ele fez uma escolha. Ele chama a sua família e diz: olha, aqui nós vamos padecer. Nós podemos até viver, mas nós vamos sofrer. Vamos embora daqui? Vamos para onde? Vamos para Moabe. Essa escolha era uma escolha perigosa. Por mais que a intenção de Elimeleque seja boa. Por quê? Por que é uma intenção boa? Porque ele está pensando no bem-estar de sua família.
Ele não quer ver a sua esposa sofrer, ele não quer ver seus filhos sofrer. Ele está fazendo o seu papel de pai. Um pai pensa no bem-estar de sua família, de seus filhos, de sua esposa. Então aqui ele está tendo uma boa intenção, mas a escolha que ele está fazendo é uma escolha perigosa. É uma escolha que vai, ao invés de solucionar o problema, vai aumentar ainda mais o problema. Mudanças são boas, pastor? Mudanças são boas, mas cuidado com elas. Porque existem mudanças que, ao invés de ajudar você, vai prejudicar você. Presta atenção. Essa foi a palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração para essa noite. Eu sempre procuro trazer uma palavra revelada quando eu venho ministrar para você. Então presta atenção. Por que era uma escolha perigosa? É uma escolha perigosa por causa do destino que ele escolheu. Moabe. Moabe era uma terra de uma cultura distante de Deus. Moabe era uma terra de um povo que não tinha temor a Deus. E é terrível você conviver com um grupo de pessoas que não teme a Deus. Eu vou repetir isso aqui. É terrível você conviver com um grupo de pessoas que não tem temor a Deus. Isso em todas as áreas da nossa vida, principalmente nos negócios. Eu costumo dizer que um homem que não teme a Deus, ele é um perigo. Mas ele fez a sua escolha. Ele escolheu ir para Moabe. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? É que nenhum momento você vê Elimeleque falando com Deus. Eu vou repetir isso aqui é uma chave. Obrigado, filho. Em nenhum momento você vai ver Elimeleque falando com Deus, orando ao Senhor. Não, ele simplesmente tomou uma decisão e se mudou. E preste atenção, principalmente no mundo dos negócios. Um homem de negócios que quer ter sucesso na vida, ele tem que ter conexão diária com Deus. Eu vou repetir isso aqui. Uma pessoa que quer ter sucesso na vida, ele precisa ter conexão diária com Deus. Pegou essa chave? Quem pegou essa chave? Mas ele não fala com Deus. E eu fiz questão de anotar algo aqui. Eu sempre anoto os meus pensamentos. Uma mudança sem a direção de Deus pode trazer prejuízos. Na verdade, tudo que você faz sem a direção de Deus pode trazer prejuízos. Principalmente uma mudança sem a direção de Deus. Na verdade, Elimeleque, ele não soube lidar com a crise. Pergunte por quê. Não havia outras famílias vivendo no mesmo lugar que ele? Será que todas as famílias saíram de Belém?
Será que todos os habitantes de Belém, diante daquela crise, se mudou? Sim ou não? Com certeza ficou famílias lá. Ficou pessoas lá. Só que Elimeleque não soube lidar com as crises. Toda pessoa que não sabe lidar com crises, ele faz de tudo para fugir delas. E você precisa entender que às vezes não é fugindo da crise que você vai trazer solução. Às vezes a solução está dentro da própria crise. Eu vou repetir isso aqui. Às vezes a solução está dentro da própria crise. Mas tem pessoas que não sabem lidar com crises. Tem pessoas que ele foge, Foi o que Elimeleque fez, ele fugiu. E presta atenção. A Bíblia diz que quando eles chegam em Moabe, seus filhos, Malom e Quilion, se casam com duas moças moabitas, Orfa e Ruth. Segundo os estudiosos, eles dizem que essa família ficou 10 anos morando em Moabe. Então, com certeza, os filhos já eram moços. E quando chegou em Moabe, aqueles moços se casaram. Mas a Bíblia diz que 10 anos, eles habitando em Moabe, a Bíblia diz que Elimeleque faleceu. Malom e Quilion também morreu. Olha só que tragédia. 3 mortes na família. Muitas das vezes uma mudança sem a direção de Deus, a consequência pode ser morte. Eu vou repetir isso aqui. A consequência pode ser morte. Pode ser falência. Não, vou repetir. Pode ser falência. Quantos homens de negócio que entrou em falência por causa de uma mudança? Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: você está entendendo essa palavra? Você percebeu como que essa palavra tem tudo a ver com o culto do empreendedor? Presta atenção. Quando eles morreram, ficou a sogra e as noras. Então pensa comigo, irmão. 3.500 anos atrás, 3 mulheres viúvas no Oriente Médio. Você acha que era fácil? Terrível. Então é diante disso que a Bíblia diz que Ruth e Orfa, que eram moças moabitas, por mais que elas estão viúvas, mas elas estão dentro da geografia delas. Elas estão no meio do povo delas, da cultura delas. E é diante disso que Noemi, a sogra, a estrangeira, porque Noemi, sendo israelita, estando em Moabe, ela era uma estrangeira. Ela fala para as suas noras: minhas filhas, eu não posso mais gerar filhos, nem se eu casasse essa noite. Minhas filhas, eu estou liberando vocês. Eu gosto de usar essa palavra, liberando. Eu estou liberando vocês. Olha, fica com seu povo. Sabe, vocês são novas. Dá tempo de casar ainda. Reconstruir suas vidas. Seguir seu caminho.
E a Bíblia diz que elas choram. Aqui você percebe que essas noras, elas amavam Noemi. A Bíblia diz que elas choram alto. Elas não querem deixar Noemi. Noemi já é uma senhora de idade, frágil. E a Bíblia diz que Noemi insiste: vai embora, pode ir embora, segue a vida de vocês. Eu vou voltar para a minha terra, eu vou voltar para o meu povo, eu vou voltar para Belém. Eu vou viver os meus últimos dias de vida ao lado do meu povo, vivendo a minha cultura. Pode ir embora. A Bíblia diz que nesse momento Orfa, ela dá um beijo de despedida. Ela se despede de Noemi e ela vai embora. Ela fez uma escolha. Ela decidiu ir embora, seguir a vida dela. Pergunte o porquê. Porque era o caminho mais fácil. Pensa comigo. Era muito mais fácil seguir a vida dela, reconstruir, casar de novo, já está no meio do povo dela. É o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil. Mas presta atenção. Às vezes o caminho mais fácil também é o caminho que vai fazer você ser esquecido mais rápido. Ah, não, peraí, vou ter que repetir isso aqui. Vou ter que repetir. Às vezes escolher o caminho mais fácil também é escolher o caminho que vai fazer com que você seja esquecido mais rápido. Porque depois desse beijo e dessa despedida, você nunca mais você vai ouvir falar de Orfa. Ela simplesmente desaparece como uma fumaça na história. Ela decidiu, por mais que era a sogra que estava insistindo para ela ir embora, ela decidiu abandonar a sogra. Ela decidiu abandonar Noemi. Toda pessoa que abandona quem um dia abriu a porta, fica esquecido. Pega essa chave. Sabe por quê? Porque Noemi um dia abriu a porta para elas. Um dia Noemi aceitou elas como suas noras. Então eu vou repetir, você tem que pegar essa chave. Toda pessoa que abandona quem abre a porta, fica esquecido. E isso é um processo natural, sabia? É um processo natural. Tem pessoas que talvez você só lembra dela porque você viveu um momento com elas. Seja em uma empresa, num relacionamento. Você só lembra por esse fato. Mas são pessoas que ficam esquecidas. Que se você não forçar um pouquinho para lembrar delas, você nunca vai lembrar delas mais. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala: entendeu? Pegou essa chave. Presta atenção. A órfã foi embora. Mas a Ruth disse a Noemi: não insista. Eu vou permanecer com você. O seu povo vai ser o meu povo. O seu Deus vai ser o meu Deus também.
Eu vou estar com você. Eu vou caminhar com você. Não é agora que eu vou abandonar você depois que você perdeu tudo. Não. A Ruth está dizendo, não é agora que eu vou abandonar você nesse momento em que você perdeu tudo. Perdeu o esposo, perdeu filhos. É aqui que está a grandeza de uma pessoa. É permanecer quando ninguém tem mais nada para te oferecer, mas você permanece. Porque abandonar quem está de mão vazia é fácil. Se você chegou quando as mãos estavam cheias, permanece quando as mãos ficam vazias. É aqui que consiste a grandeza de uma pessoa. Eu passei por isso. Eu vivi isso na minha carne. Eu cheguei em Campo Grande em 2016. Eu fui contratado para trabalhar em uma igreja. Na verdade, no primeiro ano, o líder não havia feito promessa nenhuma para mim, mas eu sempre fui apaixonado fazer o que eu faço, que é a obra de Deus. Sempre fui apaixonado. Eu costumo dizer que eu prego porque amo, e eu amo o que eu prego. Se tem um momento que eu me sinto realizado é quando eu estou em cima da plataforma falando com você. Se tem um momento que eu esqueço dos meus problemas é quando eu subo aqui. Isso é real. O líder não tinha feito promessa nenhuma para mim. O líder era meu amigo, muito meu amigo. E eu fiquei um ano trabalhando na igreja. Eu entrava 7 horas da manhã, saía 11 horas da noite. E nesse tempo eu pregava nas igrejas, aqui em Campo Grande. E eu levava bolo de pote. Levava trufa. Algumas pessoas me conheceram nesse tempo. Foi na época até que eu conheci o que é hoje a nossa pastora Ana Lúcia aqui. Fui pregar numa igrejinha lá no Tijuca, uma igrejinha pequenininha, irmão. Foi lá que eu conheci eles. E eu estava vendendo bolo de pote. Então, para complementar a renda, viver das ofertas que eu recebia não dava. Então minha esposa fazia os bolos de pote o dia inteiro e eu vendia na porta das igrejas. 2016, 2017. Por quê? Porque eu já fazia isso em São Paulo, quando eu ia nas igrejas pregar. Já vendi de tudo na porta da igreja: pulseira, livros, bolo de pote, trufa. Irmão, eu chegava com um monte de muamba na porta das igrejas. Acabava o culto, minha esposa estava com as 2 malas assim, para nós vender as coisas na porta de igreja. Fui muito humilhado nesse tempo. Muito humilhado. Mas presta atenção. Depois de 1 ano e meio, eu comecei a receber salário desse ministério. Comecei a fazer um culto muito importante, que era o meio-dia. Era um culto que diariamente era 300, 400, 500 pessoas. De segunda a sexta-feira. Feriado dava 700. Meu nome começou a ficar conhecido. As pessoas queriam estar perto de mim. Por quê? Porque eu era uma ponte que levava ao líder. Na cabeça de algumas pessoas era isso. Quem está entendendo? Às vezes algumas pessoas se aproximam de nós para nos fazer de ponte. E nesse tempo eu comecei
pregar fora, fazendo cruzadas. Pregava até em ginásio lotado no interior de São Paulo. Chegava, tinha cartaz meu na porta da igreja, gigante. E aí o coração começou a ficar inflamado. Irmão, acabava o culto, já não era mais ofertinha de R$ 50. Não era mais oferta de R$ 100. Era oferta que eu tinha que tomar cuidado na saída. Andava com a minha SUV. Algumas pessoas lembram desse tempo. Quem lembra desse tempo aí? Irmão, comecei a crescer. A inveja era tão grande que pessoas riscavam o meu carro na porta da igreja. E as pessoas queriam estar perto de mim. E eu cheguei a pensar que eu tinha um monte de amigos aqui. Todo final de semana era um almoço e uma janta em algum lugar. Chegou um tempo que a gente nem cozinhava mais. Minha esposa está assistindo isso. Se eu viajava, pessoas me ligavam: pastor, olha, eu estou indo buscar tua esposa, teus filhos, para passar o final de semana com a gente, no clube. E eu viajava tranquilo. Comecei a fazer um culto por mês em Brasília, em um hotel. Todo mês eu estava em Brasília, irmão. Todo mês pegando avião, todo mês. Era dois, né, filho? Irmão, chegava em Brasília, já era carro esperando. Hoje você vai orar pelo fulano de tal. Chegava, era mansão. Fiquei orgulhoso, prepotente. Mas presta atenção. Não é no tempo das mãos cheias que você vai saber de fato quem está com você. É no tempo da mão vazia. A minha saída desse ministério foi traumática. Aconteceu em inúmeras situações, mas hoje já não guardo ressentimento nem mágoa. Já pedi até perdão para o líder, já se perdoamos, enfim. Até porque quem ganha com divisão é o diabo. Jesus diz que todo reino dividido não subsiste, toda casa dividida será arruinada. Então presta atenção. No dia em que eu saí desse ministério, sem brincadeira nenhuma, no outro dia eu perdi 450 seguidores no Instagram. Comecei a procurar pessoas no WhatsApp, não tinha fotinha. Mandava mensagem, ficava só um Vzinho. Pessoas que 15 dias atrás eu estava 5 horas da manhã orando no apartamento. Me bloquearam. Porque agora existe essa cultura também no meio evangélico. Quando uma pessoa sai da igreja, eles fazem de tudo para bloquear a pessoa, afastar a pessoa, para não ter contato com aqueles que ainda estão dentro da igreja. Existe essa cultura hoje. Eu e minha esposa sofremos. Tivemos que sair da casa que estávamos. E logo após veio o câncer da minha esposa. Cadê os amigos? Cadê aqueles que convidava todo final de semana para comer? Sumiram. Fizemos a primeira feijoada para custear a cirurgia da minha esposa. Eu procurei os amigos naquela fila de pessoas tirando feijoada aquele dia. Dava para contar nos dedos quem estava ali.
pessoas desconhecidas. E foi ali que eu percebi quem são as órfãs e quem são as Ruth. As Ruth são aquelas que permanecem quando você já não tem mais nada para oferecer, mas ela está ali, dizendo: eu estou com você, eu estou caminhando com você, eu fiz uma aliança com você. Presta atenção, a Ruth não escolheu o caminho mais fácil, ela escolheu o caminho mais difícil. Por quê? Porque agora era ela que ia entrar em uma terra de uma cultura distante do povo dela. Mas ela fez essa escolha. Presta atenção. Nunca queira chegar mais rápido. Queira chegar mais longe. Eu vou repetir isso aqui, pega essa chave. Nunca queira chegar mais rápido. Queira chegar mais longe. Ela agora está caminhando com Noemi. Chega lá, em Belém. É uma nova realidade. E no mundo dos negócios, às vezes a gente tem que encarar umas novas realidades. Sim ou não? Quando chega lá, ela não sabe de nada a respeito daquele povo, da cultura do lugar. Mas aí a Bíblia diz que ela começa a receber direções de Noemi. Qual foi a primeira direção? Vai para os campos. Você, como estrangeira, tem direito de colher as espigas que caem no chão. Então vai para o campo. E a Bíblia diz que agora a Ruth vai no final da fila pegando espiga. As espigas que caem no chão que os trabalhadores não podem colocar no saco. Ei, falar de final da fila parece ser humilhante, sim ou não? Quantas das vezes eu e você estamos no final da fila? A Ruth esteve no final da fila. Só que foi no final da fila que ela foi enxergada. Não, vou repetir isso aqui. Foi no final da fila que ela foi enxergada. Às vezes você vai ser enxergado no lugar que você acha que é o ambiente da tua humilhação, mas é nesse ambiente que você vai ser enxergado. Ela foi enxergada por quem? Pelo dono do campo, Boaz, que colocou o olho nela e falou para os trabalhadores: quem é essa moça? Essa moça é uma moabita. Ela é nora de Noemi. Ela ficou viúva. Noemi também, e ela decidiu caminhar junto com a velha Noemi. Ela decidiu ajudar Noemi. Aí Boaz falou assim: então faz o seguinte, deixa cair bastante espiga. Olha o favor chegando. Às vezes é no final da fila que você vai receber um favor divino. É no final da fila. Então não reclame porque você está no final da fila. É no final da fila que Deus vai mudar a tua história. Ah não, vou repetir isso aqui. É no final da fila que Deus vai mudar a tua história. Aleluia. Ei, ela agora está chegando em casa com um saco de espiga. Aí a Bíblia diz que Noemi falou assim: nossa, tudo isso de espiga. É que o dia rendeu, sogra. Sabe, sogra, eu fui abençoada hoje. Você estava em qual campo trabalhando? De Boaz. Aí
Noemi vai dar a segunda direção para ela. De quem? De Boaz. Boaz é um parente meu distante. E aqui tem uma cultura. Qual? A do resgatador. Que quando alguém fica viúva, um parente, seja ele próximo ou distante, tem o direito de resgatar aquela que ficou viúva. Você pode ser a escolhida. Mas o que eu faço? Vamos ler? Capítulo 3. Olha a sabedoria de Noemi. Olha Noemi dando direções para Ruth, conselhos. Ei, se for para caminhar com alguém, caminhe com quem te dá conselhos. A Noemi já era uma senhora de idade, fraca, mas tinha sabedoria. Você não precisa caminhar com os fortes, caminha com o sábio. Aprenda isso no mundo dos negócios também. O fulano é forte. Como que o fulano é forte? Olha como que o fulano está vendendo um monte. Olha como que o fulano... Às vezes ele é forte, mas não é sábio. Você tem que caminhar com o sábio. Olha para essa pessoa e fala: está entendendo? Pegou essa chave? Então presta atenção, eu termino agora. Quem quer que eu termine, diga amém. Quem quer que continue, diga glória. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas, com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando a cevada na eira. Lave-se, olhe a direção, lave-se. Perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deita. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele dirá a você o que fazer. Isso aqui era uma cultura na época. A moça que queria ser resgatada por um parente quando era viúva, ela ia até o lugar onde o parente estava dormindo, descobria os pés e deitava nos pés. Se ele fosse resgatar, ele dava toda a direção para poder casar com ela. Agora, se ele não quisesse resgatar, ele pedia para ela se retirar. Presta atenção. Olha a Ruth. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Ela confia nos conselhos dela. Ela obedece à direção. Então presta atenção. Às vezes estamos fracassando porque não obedecemos às direções que recebemos. Tem muitas pessoas fracassando porque ele não obedece às direções que ele recebe. A Ruth não. A Ruth obedece. E qual foi o conselho? Coloca a sua melhor, passa o seu melhor perfume. Sabe por quê? Porque hoje você vai estar diante de uma grande oportunidade, então não se comporte de qualquer jeito. Não, pera, meu Deus do céu. Ei, diante das grandes oportunidades, você não pode ir desleixado, de qualquer jeito. Não, você tem que colocar sua melhor roupa. Você tem que passar o seu melhor perfume. Quem está entendendo isso aqui? Ela poderia ser rejeitada se tivesse de qualquer jeito.
Às vezes você tem até potencial, mas muitas das vezes você não é aceito porque você não se cuida. Olha para essa pessoa e fala: pegou essa chave? Irmão, você pode até não ser muito bonitinho, você pode ser até meio do avesso, mas com bom perfume. Irmão, com um bom perfume, uma autoestima lá em cima, irmão, você convence as pessoas a acreditar que você é lindo. Sim ou não? Quando você está bem vestido, bem perfumado e com uma autoestima, até bijuteria que você coloca em você vira joia aos olhos dos outros. Quem está entendendo? Ei, procure aprender sobre todo tipo de assunto. Nem que você não saiba tudo, mas saiba um pouquinho, para você não ficar perdido nas conversas. Você está entendendo isso? Porque a pior coisa que tem, você estar em um grupo, as pessoas estão falando e você está assim, ó, voando. Não é horrível isso? Sim ou não? Principalmente no que diz respeito ao seu nicho. Aquilo que você faz, aquilo que... Você tem que ter conhecimento. Você vai impressionar pessoas, que vai falar, nossa... Quem está entendendo isso? Irmão, tem tantas coisas que eu preciso aprender. Eu sou novo ainda. Eu não sei tudo. Mas se eu sentar com alguém que fala de política, eu vou falar de política. Se tem alguém que vai falar de beleza, eu vou falar de beleza também. Por quê? Porque eu já fui vendedor de produtos de salão de beleza em São Paulo. Se alguém for falar de refrigeração, eu sei um pouquinho também. Eu fui técnico de refrigeração em São Paulo. Tudo aquilo que eu faço, eu procuro. Hoje eu sou pastor. E como pastor, eu entrei numa faculdade teológica. Até porque eu acredito que todo pastor tem que ser teólogo, tem que conhecer. Para ser engenheiro, tem que estudar engenharia. Para ser advogado, tem que estudar direito. Para ser pastor, tem que fazer o quê? Primeiro, você tem que ter vocação para ser pastor. Pronto. Ser escolhido por Deus. Ser cheio do Espírito Santo, ter conexão com Deus e conhecimento da palavra. Paulo, até quando estava preso, que depois daquela prisão ele ia morrer, ele falou assim: vem ter comigo. Ô Timóteo, vem ter comigo e traga meus livros. Quando eu leio isso, eu falo, não acredito. Ele está pedindo para trazer os livros dele. Ele já está sentenciado à morte. Eu estou sentenciado à morte, mas eu não vou ficar sem ler. Até porque o mundo vai ser dominado por quem tem conhecimento. E se você não tem conhecimento, você vai ser dominado por quem tem. Quem está entendendo? E eu termino aqui. A Ruth recebeu uma direção. Ela obedece a direção. Ela vai lá e descobre os pés dele, deita ali, fica quietinha. Ele acorda e ele escolhe ela como sua esposa. Presta atenção. Agora ela se casa com o dono do campo. Aquela que estava no final da fila, agora é dona do campo.
Foi uma mudança financeira radical? Sim ou não? Agora, a vida dela mudou. Mas sabe por que a vida dela mudou? Vamos voltar lá no início. Ela poderia ter escolhido o caminho mais fácil, mas ela escolheu o mais difícil. O caminho mais difícil é o que vai te levar ao ambiente mais bonito. O caminho mais difícil é o que vai proporcionar a você uma vista extraordinária. O caminho mais difícil é o caminho que vai te levar para o seu milagre. E porque ela não abandonou Noemi. A gente está vivendo um tempo tão estranho, um tempo tão esquisito, um tempo em que as pessoas estão abandonando outras, às vezes por motivos fúteis. Pessoas estão virando as costas por motivos banais. Principalmente quando suas expectativas não são atendidas. Hoje nós estamos lidando com uma geração que não sabe ouvir não. Estamos lidando com uma geração que tudo tem que ser do jeito deles. Estamos lidando com uma geração que eles falam o que querem, mas não quer ouvir nada. E no mundo dos negócios você vai sofrer. Não só no mundo dos negócios, no ministério, nos relacionamentos. Até porque Deus nos fez para nos relacionarmos. Deus não fez você para ser uma ilha. Mas tem pessoas que vai terminar a vida sozinho. Tem pessoas que vai terminar a vida sozinha. E eu posso falar, é triste. A solidão é terrível. Deus não te fez para terminar sozinho, seja nos negócios, seja nos relacionamentos. Você precisa de conexões, você precisa de pessoas, você precisa de relacionamentos. Sozinho você não vai chegar em lugar nenhum. Olha para essa pessoa e fala, sozinho você não vai chegar em lugar nenhum. Você pode ficar de pé. Eu quero orar por você. Eu quero liberar uma unção de Deus sobre a sua vida. Essa palavra falou com você hoje? Você pegou todas as chaves que foram liberadas aqui hoje? A minha oração é para Deus nos levar a um nível de maturidade. Nós precisamos crescer. Não podemos ser velhos na idade e infantil nas atitudes. É tempo de crescimento. Você consegue entender isso? E eu só cresço quando eu aprendo a lidar com pessoas, me relacionar com pessoas. Eu quero orar. Fecha os teus olhos. Coloca a mão no coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós recebemos a sua palavra, a sua revelação para as nossas vidas nessa noite. Senhor,
Por meio da sua palavra, nessa noite, nós aprendemos lições preciosas para nossas vidas. Senhor, nos leva a esse nível de maturidade, Senhor. Senhor, nós queremos crescer em todas as áreas. Meu Deus, nós queremos terminar como Ruth e não como órfã. Senhor, nós não queremos a nossa história apagada, esquecida. Por isso, ó Deus, nós aceitamos os desafios que virão pela frente, porque nós entendemos que só quem sabe lidar com os desafios também cresce. Senhor, tem homens e mulheres aqui, Senhor, que já enfrentou muitos desafios, seja no ambiente familiar, no ambiente profissional, principalmente, Senhor, nos negócios, no ambiente profissional. Senhor, quantas pessoas aqui, meu Pai, seja aqui ou seja na internet, que um dia esteve no final da fila, que um dia esteve colhendo espigas caídas no chão, e nesse período, colhendo espiga no final da fila, estava trabalhando, estava cursando, estava fazendo uma faculdade, estava se preparando, estava recebendo instruções para o seu crescimento. Assim como nessa noite nós estamos aqui recebendo instruções para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso crescimento. Meu Deus, e nós queremos nos desenvolver, nós queremos crescer. Por isso, ó Deus, eu peço a Ti nessa noite, como profeta, sacerdote nesse ministério, derrama uma unção agora, Senhor. Derrama uma unção sobre esses homens e sobre essas mulheres agora. Unção de capacitação, unção para se desenvolver em todas as áreas, unção, habilidade, meu Pai, sabedoria. Ó Deus, e nos ajude a estar do lado das pessoas certas, das conexões certas, meu Pai. Senhor, nós não queremos, meu Deus, estar conectados com pessoas que vai fazer a nossa história ser apagada. Senhor, nós queremos estar conectados, Pai, com pessoas que serão fonte de luz na nossa vida, serão inspirações que vão nos encorajar nos momentos difíceis. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, coloca algumas Noemi no nosso caminho, Senhor. Meu Deus, que nos dê conselhos certos, direções corretas. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Deus